Você está trancado em casa com os filhos sem poder fazer nada? Pois saiba que houve um homem que viveu uma situação muito semelhante e criou um dos produtos de maior sucesso da história. Início dos anos 30. O mundo vivia uma destruição de riqueza sem precedentes. A maior crise econômica da história, a Grande Depressão que se seguiu ao crash da Bolsa de Valores de Nova York. Em meio ao caos econômico, nos arredores da Pensilvânia, o engenheiro Charles Darrow era uma das vítimas do desemprego em massa. Confinado em casa sem nada para fazer, ele tentava distrair os filhos contando histórias e improvisando brincadeiras. Um dia, Charles conheceu um antigo jogo que andava meio esquecido. Ele ficou muito empolgado e tão empolgado que resolveu criar a sua própria versão. Rabiscou na toalha da mesa um tabuleiro. Recuperou regras, criou outras e chamou os filhos para brincar. Charles havia acabado de rascunhar o Banco Imobiliário, o jogo que se tornaria o mais vendido da história. É claro que não foi fácil. Ele enfrentou dificuldades e obstáculos, a começar pela própria esposa, que implicou com a toalha danificada. Mas a persistência valeu a pena. Estima-se que mais de 500 milhões de pessoas já tenham jogado Monopoly, o nome original americano. E Charles Darrow transformou-se no primeiro criador de jogos a ficar milionário. Se nesta crise você tiver algum tempo livre, aproveite para tentar identificar necessidades não atendidas das pessoas. Você pode pensar na sua insatisfação como consumidor, você pode resgatar algo do passado e que o mundo precise hoje, como aconteceu com o Banco Imobiliário, ou tentar antever uma demanda que as pessoas vão ter quando tudo isso terminar, porque o mundo nunca sai o mesmo de uma crise. Minha pesquisa mostra que é nos piores momentos da história, da vida de pessoas e de empresas, que surgem as ideias geniais. Dirá você, mas quando tudo isso acabar, haverá uma recessão enorme. Como vou implementar minha ideia? Lembre-se de que pode ser alguma coisa que cresça não apesar da crise, mas por causa dela. A recessão foi fundamental para o sucesso do Monopoly, porque naquela situação crítica em que todos estavam vivendo, sonhar com propriedades, riqueza e fartura funcionava como um alívio. Não importa quão difícil seja uma situação, sempre haverá espaço para mentes imaginativas driblarem as dificuldades e encontrarem uma saída. Se você tem um problema, procure uma oportunidade nele. Curioso é que a versão original, criada 30 anos antes, era anticapitalista, antimonopolista e se você pensar nos anos 30, o que o americano mais queria era enriquecer rapidamente. Era a época do sonho americano. Então a versão do Darrow se encaixou como uma luva naquele momento. Eu acho que o mesmo vale para a crise atual, né? O que as pessoas querem, o que as pessoas sonham, o que elas almejam. Quem conseguir identificar isso primeiro vai ter uma vantagem muito grande.